O sol castiga um mundo destruído enquanto um pequeno lagarto caça seu almoço no meio do deserto. De repente o cara de jaqueta vermelha corre por sua vida porque vários monstros o estão perseguindo pelas ruínas. Gritando alto, uma daquelas criaturas mostra seus dentes podres enquanto tenta pegar o pobre garoto. Realizando um deslize rápido no chão, o protagonista consegue se esquivar de um ataque vindo de cima no último segundo. Olhando para trás, ele fica chocado porque não esperava que um monstro sem cérebro realmente soubesse como montar uma emboscada. Aterrorizado, o jovem se pergunta se sua vida terminará logo após chegar a este novo mundo perigoso. Percebendo um pouco de fumaça subindo dos prédios distantes, o sobrevivente se pergunta se alguém está cozinhando algo ali. Sorrindo com esperança, ele acredita que um assentamento humano está perto e ele só precisa alcançá-lo para estar seguro. Infelizmente, seu pé atinge uma rocha grande no chão e seu equilíbrio desaparece completamente em um instante. Em pânico, o herói percebe que cometeu um erro e começa a cair para frente enquanto os monstros se aproximam. Rolando pelo chão empoeirado, o garoto luta para parar seu impulso, mas tudo está girando ao seu redor. Batendo com o rosto primeiro na areia, ele sente uma dor aguda e geme enquanto tenta se levantar. Diretamente na frente dele, uma criatura aterrorizante abre bem a boca e se prepara para terminar o trabalho. Chorando alto, o protagonista se arrepende de sua escolha de viajar para outro mundo e deseja ter ficado em casa. De repente, uma arma de alta tecnologia aparece e aponta para o perigo como se alguém tivesse vindo para salvar o dia. De repente, um flash brilhante explode do cano de um rifle futurista enorme enquanto um tiro poderoso é disparado. Enquanto o estojo da munição voa pelo ar, vemos o projétil disparando em direção ao seu alvo com uma velocidade insana. Atravessando o crânio de uma criatura próxima, o feixe de energia salva o jovem bem a tempo. Grunhindo de desgosto, o adolescente luta enquanto o corpo sem vida do monstro desaba bem em cima dele. Olhando ao redor com um rosto em pânico, o garoto se pergunta o que exatamente está acontecendo neste deserto caótico. Recarregando a arma com maestria, o atirador misterioso se prepara para outra rodada de ação contra os mortos-vivos. Explodindo através de uma linha inteira de inimigos, outro raio de luz dourado limpa o caminho de muitas ameaças de uma só vez. Ainda mais monstros caem no chão enquanto o feixe poderoso continua seu caminho de destruição pelo deserto. Percebendo que ele pode realmente sobreviver, o rapaz de cabelos castanhos suspira de alívio enquanto ainda está preso sob o cadáver. Erguendo-se diante do sobrevivente, uma figura misteriosa chega para verificar a situação após a batalha intensa. Carregando aquela arma pesada, a bela garota pergunta quanto tempo ele planeja ficar abraçando aquela coisa nojenta em seu peito. Percebendo um olhar estranho da criatura, o jovem se sente totalmente enojado e tenta se afastar rapidamente. Empurrando o corpo para o lado, ele grita para o monstro ficar longe porque toda a situação é super estranha. Tentando ser educado, o protagonista se prepara para agradecer ao seu salvador com um sorriso nervoso no rosto. Interrompendo no meio da frase, a garota aponta sua arma enorme para a cabeça dele e exige saber sua identidade. Diante de uma arma, o garoto se apresenta como Shen Yang enquanto mantém as mãos levantadas para o alto. Apontando sua arma, a garota de cabelos ruivos pergunta por que ele apareceu de repente tão perto de seu acampamento. Suspeitando de uma mentira, ela afirma tê-lo ouvido mencionar algo sobre viajar de outro mundo. Percebendo a situação, o protagonista pensa que ela o chamará de louco se ele disser a verdade honesta. Ficando impaciente, a lutadora ameaça acabar com a vida dele, já que ele permanece completamente em silêncio. Cheirando o ar, ela de repente percebe um aroma delicioso vindo da direção do estranho. Olhando para sua bagagem, a guerreira pergunta que tipo de item está escondido dentro daquela bolsa preta. Abaixando-se, o viajante entende o que ela quer dizer e se move rapidamente para pegar o objeto misterioso. Tirando um pacote pequeno, ele mostra a ela um lanche chamado tira picante enquanto sorri nervosamente. Explicando sua história, ele menciona que um zumbi apareceu bem quando ele estava prestes a começar a comer. Parecendo confusa, a jovem se pergunta se aquela coisa vermelha estranha é realmente para ser comida. Oferecendo o petisco, o cara pergunta se ela quer experimentar um pedaço por si mesma para ver a qualidade. Observando a cor estranha, ela se preocupa que o lanche possa realmente conter algum veneno mortal. Sentindo fome, a garota admite que o cheiro é ótimo e ela não come há 2 dias inteiros. Pegando a comida, ela decide comer primeiro e deixar todas as perguntas difíceis para depois.
Mastigando um lanche vermelho picante, a garota parece muito feliz enquanto saboreia a sua comida favorita. Olhando para o lado, a ruiva reflete sobre o tempero incrível porque o sabor é bom demais. Gritando de alegria, a garota explica que o cheiro de farinha e óleo misturado com especiarias é perfeito. Sorrindo com confiança, o cara sabe que a comida é a coisa mais importante neste deserto. Trabalhando até tarde no escritório, o homem costumava ser apenas uma pessoa normal presa em um emprego chato. Diante de seu chefe zangado, o trabalhador ouve um sermão maldoso sobre seu desempenho. Saindo com uma caixa, o homem se sente triste porque acabou de ser demitido e perdeu sua única renda. Abrindo uma caixa de entrega em casa, o cara solitário se prepara para comer alguns lanches que comprou online. Encontrando um anel estranho dentro da embalagem, o homem se sente muito confuso sobre de onde ele veio. Colocando o acessório em seu dedo, o sujeito curioso se pergunta o que este objeto estranho realmente faz. Falhando pelo espaço, o personagem desaparece de repente de seu quarto enquanto o mundo começa a mudar. Acordando em uma cidade em ruínas, o protagonista vê um rato gigante perto de alguns ossos velhos e fica assustado. Encarando de volta com olhos vermelhos brilhantes, o roedor enorme parece pronto para atacar qualquer um em seu caminho. Em pânico total, o homem se pergunta onde está e por que há um esqueleto no chão. Gritando com raiva, o rato monstro avança para atacar o sobrevivente aterrorizado. Em pânico, o jovem grita para que todos saiam imediatamente enquanto lágrimas voam de seu rosto. Dentro de um círculo brilhante de luz, ele se senta no chão e grita em confusão total. De volta a um apartamento limpo, o herói se encontra seguro e longe do perigo. Com um olhar confuso, o cara se pergunta se realmente voltou para seu próprio mundo depois daquele evento. Por causa do anel em seu dedo, ele percebe que pode viajar entre a realidade e o apocalipse. Usando seus anos assistindo anime, o protagonista começa a analisar sua situação única. Como a comida é a moeda definitiva em um deserto, ele vê uma chance de ficar rico com lanches. Caminhando entre dois mundos diferentes, ele planeja usar suprimentos modernos para ganhar poder. Animado, o personagem principal imagina alcançar o auge da vida cercado de ouro. No deserto, ele encontra a garota de cabelos ruivos agindo de forma tímida enquanto esconde o rosto. Sentindo-se culpada, a garota admite que terminou toda a comida porque o gosto estava bom demais. Com um sorriso, o jovem diz a ela que está tudo bem, já que ele tem muito mais para compartilhar. Falando sobre seu grupo, ele diz que eles têm comida de sobra, mas carecem de outros suprimentos importantes. Devido às notícias de comida infinita, a guerreira parece chocada e mal consegue acreditar. Rapidamente, a garota pergunta se ele pode contratá-la como guia, já que ela conhece toda a região. Sorrindo abertamente, a garota de cabelos ruivos se oferece para ajudar a encontrar o que quer que o cara precise em troca de comida. Ela pede um pagamento mensal de 15 pacotes daqueles lanches picantes que ele deu a ela hoje cedo. Aceitando o acordo, o protagonista pergunta o nome dela e ela responde rapidamente que é Lilu. Curioso sobre sua aparência, o jovem pergunta sobre o gênero dela, o que deixa a garota bastante irritada. Quando ele pergunta a idade dela, ela diz que tem apenas 19 anos enquanto parece um pouco mal-humorada. Chocado com a resposta, o viajante aponta que ela parece saudável demais para alguém no apocalipse. Sentindo-se um pouco constrangido, o garoto tosse para esconder sua reação à impressionante condição física dela. Sorrindo amplamente, o adolescente a contrata oficialmente e confirma o salário de 15 pacotes de tiras picantes. Cheia de pura alegria, a ruiva celebra seu novo emprego enquanto faíscas de animação aparecem atrás dela. Depois que ela agradece ao seu novo chefe, ele se pergunta se ela já pensou em apenas roubar toda a comida dele em vez disso. Mostrando seu lado inteligente, a garota explica que prefere ter refeições constantes em vez de apenas um grande banquete. Liderando o caminho com um rifle grande, ela diz ao cara para segui-la de volta ao acampamento principal. Chegando ao destino, ela apresenta o lugar enquanto o viajante olha para os prédios em ruínas. Olhando ao redor, ele percebe que esta área é conhecida como Distrito do Rato Cinzento, que parece muito pobre. Decepcionado com a vista, o garoto resmunga que este acampamento parece ainda pior do que uma favela comum da cidade. Olhando para a situação bagunçada, o protagonista decide apenas seguir o fluxo e tentar encontrar algo valioso aqui. Caminhando pelas ruínas, a garota de cabelos ruivos o lidera enquanto várias pessoas suspeitas os observam das sombras.
Sobreviventes cautelosos encaram o recém-chegado já que ele claramente não é desta parte perigosa da cidade. Percebendo sua preocupação, a garota diz a ele para relaxar porque é normal que todos desconfiem de estranhos. Chegando a um prédio enferrujado, a guerreira convida o jovem para entrar em sua casa e fazer uma pausa rápida do calor. Sorrindo para si mesmo, o cara fica animado para visitar a casa de uma garota bonita enquanto imagina algo muito mais agradável. Com um rangido alto, as portas de metal pesadas se abrem e revelam o que está escondido dentro do armazém escuro. Olhando ao redor da sala, ele não vê nada além de lixo e jornais velhos colados nas paredes de uma casa muito quebrada. O viajante faz uma careta engraçada porque definitivamente não esperava que o estilo de vida dela fosse tão simples e bagunçado. Ignorando o choque dele, a garota diz a ele para se sentar enquanto ela vai preparar algo para eles beberem. Servindo um pouco de água de uma chaleira preta, a anfitriã explica que seu pequeno distrito é na verdade melhor do que parece. Entregando uma xícara, ela diz que mesmo que o acampamento seja minúsculo, ele ainda tem tudo que um sobrevivente pode precisar para viver. Sorrindo abertamente, a garota pergunta o que ele quer trocar por sua comida e promete que pode encontrar qualquer coisa que ele precise. Após dar um gole, o garoto explica que está procurando por ouro e prata, o que parece um pedido estranho. Confusa com suas palavras, a garota pergunta por que diabos ele iria querer coletar lixo literal como aqueles metais inúteis. Parecendo bastante chocado, o cara pensa em como aquele suposto lixo vale 800 por grama de onde ele vem. A garota ruiva explica que aquelas coisas eram muito valiosas antes do grande desastre mudar o mundo inteiro. Apontando para cima, ela menciona que ouro não pode ser comido já que as pessoas agora só negociam usando comida e armas e água. Esperando fazer um acordo, o protagonista diz que eles devem construir confiança para sua primeiríssima troca juntos. Abrindo lentamente a sacola grande, o viajante mostra algo que chama a atenção de sua nova companheira. Dentro do recipiente vemos vários lanches e refrigerantes que parecem tesouros neste lugar pós-apocalíptico. Vendo toda aquela comida, a garota fica extremamente animada enquanto seus olhos brilham com pura alegria. Sorrindo para ela, o mestre da sacola oferece 1/10 de tudo como um bônus especial por seu trabalho duro. Olhando com incredulidade, a lutadora não consegue imaginar receber uma recompensa tão grande apenas por este trabalho simples. Embora ela se preocupe em trocar comida por ouro, o jovem diz a ela para apenas seguir sua liderança. Mantendo-se erguido, o garoto diz que ficará bem ali enquanto espera que ela termine a missão e retorne. Prometendo não falhar com seu chefe, a guerreira fica empolgada e mostra que está pronta para a tarefa. Preparada para a batalha, a dama pega seu rifle de precisão e se prepara para sair para um mundo perigoso. Enquanto passa pela porta, ela diz que voltará logo e o cara observa partir com a carga pesada. Secretamente, o personagem principal espera que este plano funcione já que aqueles lanches custaram seus últimos 100 yuan. Deitado na cama, o protagonista acha a falta de internet ou sinal realmente entediante. Olhando para cima, ele avista um jornal antigo na parede e fica curioso sobre o conteúdo. Depois de se sentar, o jovem decide examinar os vários papéis colados na parede de seu quarto. Ao ler atentamente, ele percebe que o ano é 2235 na página. Visões massivas de uma explosão preenchem sua mente enquanto ele aprende sobre as bombas nucleares. A poluição genética parece ter arruinado tudo, mudando como os humanos parecem e agem. Movendo-se como monstros, muitas pessoas se tornaram zumbis depois que o mundo desmoronou. 1 hora depois, o cara ainda está revirando pilhas de notícias no chão. Chocado, o herói percebe que este é o futuro após 200 anos terem se passado em seu planeta natal. Metade da população mundial morreu quando 10.000 explosivos atingiram a Estrela Azul há muito tempo. Por causa daqueles ataques, toda a ecologia mudou para um deserto perigoso. De repente, suando, o garoto entende que na verdade ele viajou através do tempo em vez do espaço. Inesperadamente, as portas de metal pesado se abrem e alguém chega de volta ao esconderijo. Segurando uma sacola grande, a sobrevivente ruiva retorna enquanto cumprimenta com um sorriso. Enquanto joga seu equipamento pesado no chão, a visitante mostra que trouxe muitas coisas de volta. A garota ruiva menciona que ouro é totalmente inútil aqui, então ninguém nem se incomoda em coletar a coisa brilhante. Olhando para a sacola grande no chão, o jovem se prepara para ver que tipo de tesouro está escondido dentro dela.
Abrir o zíper revela uma pilha massiva de barras que brilham como o sol na sala escura. Ele parece completamente chocado e feliz porque nunca imaginou ver tanta riqueza em um só lugar. Seus olhos se arregalam enquanto ele encara o metal brilhante que parece estar chamando seu nome agora mesmo. Pegando um pedaço disso, Shen Yang pensa sobre como ele é o único que pode realmente mudar este mundo. Sua amiga explica que usou a comida para conseguir um item especial porque quer que ele fique seguro. Segurando um tubo azul brilhante, ela diz a ele que este soro de aprimoramento de nível 1 o ajudará a sobreviver. Este líquido estranho é um remédio poderoso que pode tornar qualquer pessoa normal muito mais forte em um instante. Ela o lembra que ele é atualmente apenas um cara comum e precisa de mais poder para enfrentar os monstros lá fora. Usar esta melhoria permitiria que ele chutasse zumbis por aí facilmente, já que o mundo é perigoso demais para ele. Entregando um pequeno item, ela avisa que a sorte eventualmente acaba e ele deve estar pronto para qualquer coisa. Rindo da situação, ele menciona que sua organização é na verdade muito forte, então ela não deve se preocupar. Fechando cuidadosamente o zíper da sacola pesada, ele garante que tudo esteja seguro antes de começar sua longa jornada de volta. Sentindo-se feliz com a troca tranquila, o protagonista decide que é finalmente hora de retornar à sua base. Dizendo adeus por enquanto, o cara promete pagar à garota seu salário mensal quando ele retornar amanhã. Afastando-se com um sorriso, o viajante diz a ela que está saindo enquanto carrega sua sacola pesada. Observando-o ir embora, a ruiva fica parada na garagem enquanto o homem misterioso desaparece na luz. Segurando o lanche que ele lhe deu, a garota se pergunta como ele sobrevive no deserto perigoso sem ajuda nenhuma. Começando a comer as guloseimas, ela percebe que todos neste mundo arruinado escondem seus próprios segredinhos. Aproveitando a comida deliciosa, a lutadora decide que ter um suprimento constante de lanches é tudo o que importa. De pé entre as ruínas empoeiradas, o protagonista olha ao redor para confirmar que ninguém está observando seu movimento. Estendendo a mão, o jovem toca uma fenda brilhante no espaço que começa a se estilhaçar como vidro. Falhando pelo ar, ele começa a se teletransportar para longe enquanto uma energia azul brilhante envolve seu corpo. Aparecendo de repente em uma cozinha moderna, o viajante fica feliz por estar de volta à segurança de sua casa. Abrindo sua sacola lentamente, ele vê o brilho reluzente de algo muito valioso escondido dentro do bolso. Vendo a pilha de barras de ouro, o cara ri porque seu plano arriscado na verdade deu perfeitamente certo agora. Levantando o tesouro pesado para o alto, o homem sortudo grita que ele definitivamente não está sonhando em ser rico. Pensando no futuro, ele sabe que encontrar uma loja para vender o ouro mudará sua vida para sempre. Imaginando-se cercado por dinheiro e garotas, Shen Yang sente que está finalmente no auge da vida. Olhando para as barras de ouro, o garoto percebe que deve ser cuidadoso com a quantidade que vende para evitar qualquer suspeita. Debaixo da cama, ele esconde a sacola pesada para manter seus tesouros longe de olhos curiosos. Deitado no chão, ele admite que explicar a origem de toda esta riqueza seria impossível para qualquer um. Enquanto se recosta, o jovem contempla um misterioso tubo azul que poderia mudar toda a sua vida. Este soro brilhante está agora em sua mão enquanto ele se pergunta sobre o poder escondido dentro daquele líquido estranho. Encarando o recipiente, o lutador debate se usar o soro de aprimoramento é na verdade uma boa ideia. Já que seu corpo é fraco demais para lutar contra zumbis comuns, ele se lembra do conselho de sua amiga. Determinado a sobreviver ao apocalipse, ele decide que ficar mais forte é sua única escolha real. Coçando a cabeça, o garoto acha irritante que este item poderoso tenha vindo sem um manual. Colocando seus medos de lado, o protagonista se prepara para injetar o fluido azul em seu próprio braço. Assim que o dispositivo toca sua pele, o jovem libera o soro diretamente em seu sistema. Observando o líquido desaparecer, o guerreiro espera que a transformação finalmente comece. No chão, ele fica muito quieto enquanto espera por qualquer sinal de sua nova força aparecer. Olhando para suas mãos, o garoto se sente decepcionado, já que nada parece ter mudado de forma alguma. De repente, seu coração começa a bater mais rápido conforme o soro poderoso começa a dominar seu corpo. Esmagando o frasco de vidro com força, o herói se prepara para a transformação enquanto o líquido começa a fazer efeito. De repente, uma energia estranha explode de dentro e ele luta para manter sua compostura enquanto tudo fica brilhante. Caindo no chão, o jovem grita em agonia porque o poder é muito mais do que ele esperava aguentar.
Agarrando o chão, o protagonista sente um calor intenso enquanto grita sobre o quanto dói permanecer acordado. Rolando pelo chão, o guerreiro aperta seu peito, já que parece que seu coração pode explodir pela pressão interna. Energia em redemoinho cerca o cara enquanto seus músculos são rasgados e reconstruídos pela misteriosa força vermelha. Batendo seu punho no chão, ele solta outro grito alto porque o processo doloroso está finalmente atingindo seu auge. Inchando com a nova força, seu corpo começa a mudar e parece que ele está se tornando uma pessoa completamente diferente. Batendo na mesa, o lutador finalmente recupera o fôlego conforme a transformação intensa chega a um fim repentino. Levantando-se lentamente, o garoto nota como seus braços parecem pesados enquanto tenta recuperar o fôlego na sala silenciosa. Perguntando-se se a provação finalmente terminou, ele encara suas mãos que agora estão cheias de um estranho poder bruto. Capturando seu reflexo no espelho, o estudante fica chocado, já que ele não parece em nada com o fracote de antes. Flexionando seus músculos massivos, o herói se compara a um fisiculturista famoso porque o resultado é verdadeiramente incrível. Percebendo que sua cabeça ainda está normal, ele ri porque esta tecnologia do dia do juízo final funcionou melhor do que ele jamais imaginou. Pensando nos níveis mais altos do remédio, ele se pergunta se poderia eventualmente se tornar o herói mais forte de todos. Uma voz pede ao cara musculoso para abrir a porta, então ele começa a correr para ajudar. Logo a entrada é aberta enquanto um som alto ecoa pelo corredor. Sua colega de quarto entra na casa e pede desculpas porque esqueceu suas chaves de novo. O protagonista diz que não há necessidade de desculpas, já que eles moram juntos no mesmo lugar. De repente, a garota para e olha para ele com um rosto muito vermelho enquanto se sente surpresa. Ela começa a fazer uma cara engraçada porque está claramente gostando da visão dos músculos dele. Vendo o comportamento estranho dela, o jovem pergunta o que está acontecendo enquanto acena com a mão. Aproximando-se, ela toca o peito dele e comenta sobre como ele é realmente muito forte. A atriz pergunta se ele está tentando confortá-la, já que ela falhou no teste hoje. Percebendo a situação, o garoto fica extremamente envergonhado e grita em choque total. Ele foge rapidamente enquanto explica que simplesmente esqueceu de vestir uma camisa mais cedo. Sozinho no quarto, ele se sente preocupado que ela possa pensar que ele é algum tipo de esquisitão agora. Balançando a cabeça, o cara decide focar em vender suas barras de ouro como a prioridade principal. O sol brilha sobre os prédios da cidade enquanto o dia continua com um céu azul limpo. Caminhando pela rua, ele parece muito mais leve porque seus problemas pesados finalmente sumiram. Olhando de perto para seu próprio reflexo, o jovem percebe seus olhos brilhando com uma luz dourada intensa. Varrendo o horizonte distante, ele foca em uma pequena placa localizada bem longe na longa estrada vazia. Notavelmente, ele consegue ler cada palavra naquele anúncio mesmo a centenas de metros de distância. Concentrando-se nos sons sutis ao seu redor, o protagonista sente suas orelhas tremerem enquanto captam ruídos distantes. Enquanto caminha, ele ouve algumas mulheres locais fofocando sobre um vizinho como se estivessem paradas bem ao seu lado. Percebendo que sua audição atingiu um nível sobre-humano, o cara entende que o soro funcionou perfeitamente. Flexionando seus músculos com um sorriso satisfeito, ele aprecia como toda a sua condição física melhorou. Pensando no futuro, o herói sabe que a tecnologia da Terra devastada está 200 anos à frente de agora. Chegando a uma joalheria particular, ele decide vender seu ouro misterioso lá em vez de em uma grande rede. Parado do lado de fora com confiança, o garoto se prepara para ganhar uma quantia enorme de dinheiro hoje. Entrando na loja luxuosa, ele é imediatamente cumprimentado por uma mulher educada trabalhando atrás do balcão. Aproximando-se da mesa, o jovem pergunta se o chefe está disponível porque ele tem negócios sérios para discutir. Rindo suavemente, a senhora diz a ele que pode lidar com qualquer pedido que ele possa ter sem precisar do seu superior. Deixando cair uma bolsa pesada no balcão de vidro, o viajante cria um baque alto que ecoa pela sala. Exibindo várias barras de ouro enormes, ele diz à funcionária chocada que este negócio está muito acima do nível salarial dela. Encarando as barras brilhantes, a mulher fica completamente chocada com a quantidade enorme de ouro apresentada a ela. Vendo a reação dela, o protagonista apenas dá um sorriso calmo porque sabe o valor de seus tesouros. Recuperando-se rapidamente da surpresa, a senhora pede ao visitante que a siga para um lugar mais privado.
Caminhando pelo corredor, eles finalmente chegam à sala de conferências da famosa loja de ouro pertencente à família Lin. Parado ali, um homem grande chamado Lin então se apresenta como o chefe e pergunta o nome do jovem. Apertando as mãos firmemente, o herói diz que seu sobrenome é Shin enquanto mantém um visual amigável e profissional. Apontando para a cadeira, o chefe rico convida seu novo convidado a se sentar para que possam falar de negócios. Pegando em sua bolsa, o visitante começa a colocar várias barras de ouro pesadas bem no meio da mesa. Olhando para a pilha com olhos gananciosos, o empresário pergunta se a intenção é realmente vender todo aquele metal precioso. Confirmando o negócio com um aceno de cabeça, o jovem diz que está correto e espera pelo próximo passo do proprietário. Pegando um dos tijolos, o homem grande inspeciona o peso e a textura do material bem de perto. Explicando o processo, o chefe diz que precisa usar uma ferramenta especial para verificar se a pureza do ouro é real. Acenando com a mão casualmente, o protagonista diz para ele prosseguir, já que não tem nada a esconder sobre seus itens. Dando um gole em sua bebida, o garoto permanece totalmente relaxado porque está confiante na qualidade de seu saque. Enquanto a máquina mostra 99,99%, o herói pensa como o ouro é apenas lixo em seu antigo mundo. Um dispositivo especializado digitaliza as barras de metal brilhantes na mesa para verificar sua autenticidade. Encarando em choque total, o homem barbudo percebe que estas barras são na verdade feitas de ouro puro. Notando a reação, o jovem de jaqueta vermelha pergunta qual foi o resultado final do teste. Sorrindo amplamente, o comprador oferece 400 yuan por cada grama do metal precioso. Segurando sua xícara com força, o protagonista acidentalmente racha o vidro enquanto pensa no lucro enorme. Calculando o valor total em sua cabeça, ele percebe que 3 quilos renderão a ele 1,2 milhões. Sentindo-se como um homem rico, já o garoto quase consegue ver a montanha de dinheiro caindo ao seu redor. Interrompendo seus pensamentos, o chefe menciona que uma fatura formal é necessária para finalizar a transação. Respondendo rapidamente, o vendedor explica que não tem documentos, mas garante que o ouro vem de uma fonte limpa. Balançando a cabeça, o cara barbudo afirma que palavras não são suficientes porque esta troca envolve um risco enorme. Batendo a xícara quebrada na mesa, o personagem principal mostra que não está para brincadeira hoje. Levantando-se, ele diz ao mercador para parar com a conversa fiada de vendas destinada a baixar o preço ainda mais. Parecendo muito sério, o jovem exige um preço direto e ameaça ir embora se a oferta for ruim. Inclinando-se para a frente, o protagonista sugere que eles deveriam apenas se tornar amigos fazendo um acordo justo agora. Finalmente cedendo, o chefe oferece 840 mil pelo lote e o garoto aceita. De repente, uma notificação surge na tela mostrando uma transferência bancária de 840 mil yuan. Sorrindo brilhantemente, o protagonista entrega o ouro porque o negócio foi um sucesso total. Apertando as mãos do comprador, o jovem concorda em considerar trabalharem juntos novamente no futuro. Fora da loja, ele percebe que apenas 3 barras valiam mais de 800 mil. Olhando para sua bolsa, o cara pensa na fortuna que faria vendendo cada barra ali dentro. Pulando de alegria no meio da rua, o sujeito sortudo celebra finalmente ter se tornado um homem rico. No alto da cidade vemos o grande edifício residencial onde o personagem principal mora com seus amigos. Correndo pelo apartamento, a colega de quarto chamada Dandan procura em todos os lugares por seu telefone perdido. Abaixando-se rapidamente, a garota pega seu dispositivo da mesa para que possa finalmente sair de casa. Caminhando pelo corredor, o protagonista esbarra em sua amiga ocupada que parece estar com muita pressa. Curioso sobre a pressa dela, o jovem pergunta para onde ela está indo tão rápido a esta hora do dia. Enquanto está parada por perto, a garota de cabelos brancos explica que a amiga delas foi chamada de volta ao trabalho para fazer hora extra. Encolhendo os ombros, o herói menciona um momento ruim, já que queria pagar um jantar chique para elas. Fazendo um sinal de positivo, a colega de quarto que está saindo diz à outra garota para comer o suficiente pelas duas. Apontando o dedo de brincadeira, a garota o avisa para não flertar com sua colega de quarto enquanto ela estiver fora trabalhando. A garota se despede com um aceno e diz a ele para se divertir enquanto ela se afasta. Esta senhora de cabelos prateados pergunta onde eles vão comer esta noite e parece muito curiosa. Sorrindo brilhantemente, o protagonista sugere um lugar chamado Lijin de Hall para o jantar chique deles.
Ela fica chocada porque aquele é um restaurante 5 estrelas, mas o cara confirma o plano. Seguindo em frente, o jovem se despede e promete vê-la mais tarde naquela noite. Entrando em sua casa, o herói desaba no chão por causa do dia intenso. Sentado no chão, o garoto olha para suas barras de ouro e decide vender todas rapidamente. Caminhando pelas ruas da cidade, o visitante vai a lojas diferentes para completar sua missão secreta. Aquele empresário aperta sua mão e agradece pelo metal após terminar o negócio. Uma senhora idosa sorri enquanto agradece ao garoto e eles terminam outra troca bem-sucedida juntos. Saindo da última loja, o viajante acena para os funcionários porque seus bolsos estão finalmente cheios. Verificando seu telefone, ele vê um saldo de 4 milhões e começa a suar de excitação. Com os braços levantados, o herói celebra a enorme quantia de dinheiro enquanto louva o apocalipse que se aproxima. De repente, o dispositivo começa a tocar e ele percebe que um amigo chamado Guangui está ligando. Durante a conversa, o protagonista fala com seu colega que está ocupado em um computador. Trabalhando duro no computador, o homem de óculos foca em sua arte digital por um tempo. Olhando para a tela, ele pergunta ao amigo por que ele não disse que perdeu o emprego e até oferece algum dinheiro para o aluguel. Parado sozinho em uma rua silenciosa, o protagonista ouve a voz em seu telefone com um olhar confuso. Sorrindo brilhantemente, o jovem diz ao seu colega que ele na verdade tem dinheiro de sobra para sobreviver agora. De repente, sua expressão muda e ele pergunta com raiva quem contou a notícia sobre ele ter sido demitido. Sentindo-se um pouco sem jeito, o amigo do outro lado da linha se prepara para explicar a verdade. Pausando seu trabalho por um momento, o artista larga sua caneta enquanto a conversa fica mais séria. Revelando o segredo, o interlocutor explica que a ex-namorada do personagem principal foi quem entrou em contato. Chocado com o nome, o garoto se lembra da linda garota de cabelos rosa que ele costumava namorar há muito tempo. Imaginando sobre o passado, o criador pergunta por que um casal tão legal decidiu se separar em primeiro lugar. Olhando para baixo, o herói explica que a mãe dela queria um marido rico que pudesse comprar uma casa cara. Ouvindo aquela história triste, o parceiro decide que é muito melhor ficar solteiro para sempre como um cão solitário. Suspeito da situação, o protagonista pergunta como sua ex sequer descobriu sobre seus problemas no trabalho. Explicando melhor, o amigo menciona um pirralho rico chamado Jian que sempre quis namorar a garota. Finalmente a verdade aparece que o garoto rico comprou a empresa apenas para fazer o herói ser demitido por vingança. Em uma pose poderosa, o jovem grita no seu telefone enquanto uma aura dourada envolve seu corpo. Do outro lado da cidade, seu amigo preocupado implora para que ele mantenha a calma e evite fazer qualquer estupidez. Sentindo-se ofendido, o protagonista pergunta se o seu companheiro realmente acha que ele é uma pessoa tão imprudente. Aliviado com a resposta, o cara de óculos se prepara para desligar enquanto ri da situação. Acenando com a mão, o personagem principal se despede com um grande sorriso enquanto o sol se põe atrás dele. De repente, seu rosto fica irritado porque ele se lembra de quão sem vergonha aqueles outros rivais têm sido. Em pânico, ele nota a hora e percebe que deve correr para o hotel antes que a reunião comece. Correndo pela rua vazia, o garoto se move o mais rápido possível para chegar ao destino. Chegando ao prédio enorme, ele fica parado em frente à entrada enquanto espera pela garota. Olhando ao redor da área, o herói se pergunta onde ela poderia estar, já que ela deveria ter chegado. Inesperadamente, um carro preto luxuoso encosta bem em frente à entrada e para rapidamente. Saindo do veículo sofisticado, uma mulher estilosa exibe suas pernas enquanto se junta ao garoto. Mostrando um sorriso radiante, a dama de cabelos brancos se desculpa por fazer o jovem esperar por ela. Caras aleatórios por perto observam com corações nos olhos porque acham que uma celebridade acabou de aparecer. Aproximando-se do protagonista, a bela mulher pergunta por que ele está olhando para o nada como um bobo. Notando sua colega de quarto pela primeira vez, o jovem percebe que ela é na verdade muito bonita depois de morarem juntos por 3 meses. Usando uma jaqueta rosa chique, a garota sorri enquanto diz que quer parecer respeitável para este encontro de jantar caro. De repente, a dama agarra o braço dele para entrarem, mas o toque dela faz o garoto se sentir extremamente nervoso e envergonhado. Sorrindo da reação dele, ela explica que isso é apenas etiqueta social e se pergunta por que ele está agindo de forma tão tímida agora.
Sentados em um restaurante de alto nível com uma bela vista, o garçom traz o cardápio para que eles possam finalmente escolher a comida. Abrindo o livro para ver as opções, a bela acompanhante parece focada enquanto tenta decidir o que quer comer. Vendo os preços na página, ela fica um pouco chocada porque tudo é caro demais para uma simples noite fora. Sem se preocupar com o custo, o protagonista pede 3 pratos exclusivos e 2 caranguejos caros ao garçom. Inclinando-se sobre a mesa, a mulher reclama que os caranguejos custam 1000 moedas e pergunta por que ele pediu itens tão caros. Sorrindo abertamente, o herói diz a ela para não se preocupar porque ele tem muito dinheiro para gastar nesta refeição chique hoje à noite. Levantando-se, ela diz a ele para parar de agir como rico quando sabe que ele geralmente come os lanches mais baratos do aplicativo de celular. Explicando sua situação, nosso protagonista menciona que sua casa de infância foi demolida, então ele na verdade tem muito dinheiro agora. Sentindo-se aliviada, ela o segura alegremente enquanto diz que o ajudará com prazer a gastar esse ouro, já que ele agora é rico. Caminhando juntos após o banquete, ela diz que os pratos estavam deliciosos e até sugere ir a um segundo lugar para mais diversão. Olhando para ela com um sorriso largo, o estudante diz que não consegue comer mais nenhuma mordida porque já está completamente cheio do jantar. De repente, um cara loiro chamativo aparece e pergunta a Shen Yang o que ele está fazendo na entrada do hotel. Olhando para trás, o protagonista reconhece a pessoa como Jian Jinglong, que parece ter muita atitude. Já que a cidade é enorme, o herói comenta sobre a coincidência louca de encontrá-lo durante a hora do jantar. Apontando o dedo, o valentão loiro zomba dele porque acha que um cara pobre não deveria estar em um hotel 5 estrelas. Sem recuar, o personagem principal pergunta se a família daquele idiota é dona do prédio ou se ele quer expulsá-lo. Com um rosto presunçoso, o antagonista menciona a demissão do garoto e age como se conhecesse todos os seus segredos. Enquanto observa a interação estranha, a garota de cabelos brancos pergunta se aquele cara irritante é na verdade um amigo. Olhando para ela com um olhar assustador, o cara loiro pensa consigo mesmo que ela é bonita demais para o herói. Lambendo os lábios de um jeito estranho, o vilão mostra sua verdadeira face enquanto planeja algo muito maldoso. Decidindo arruinar o momento, o cara pavão diz a Bela para não ser enganada pelo perdedor ao lado dela. Explicando o passado deles, o rival afirma que foi um colega de classe e diz que o protagonista está totalmente quebrado e demitido. Agindo com superioridade, o loiro diz que o garoto está apenas gastando uma fortuna para fingir que é um figurão rico. Avisando-a sobre um golpe, o idiota diz que ela perderá todo o seu dinheiro e algo pior se ficar com o garoto. Rangendo os dentes, o personagem principal parece realmente irritado com todas aquelas mentiras vindas daquela pessoa desprezível. Mostrando um sorriso astuto, a dama pergunta ao loiro se ele realmente acha que todo mundo é tão patético quanto ele. Apresentando-se como Jian Jinglong, este cara loiro afirma que odeia ver mulheres bonitas sendo enganadas por outros. Fazendo pose com uma rosa na boca, ele oferece um cartão de visitas enquanto pergunta se a garota quer ser o rosto da empresa dele. Sem nem olhar para o papel, a beldade de cabelos brancos o joga fora e diz que não está interessada na oferta dele. Tentando manter a calma, o diretor insiste que ela deveria reconsiderar porque os benefícios e o salário são muito altos. Olhando para ele com nojo, ela explica que é a namorada de Shen Yang e não gosta de pessoas insultando o homem dela. Apontando o dedo, a garota prevê que o negócio irá à falência em breve porque o chefe é uma pessoa terrível. Rindo da situação, o protagonista menciona que ela realmente ama drama e ela responde que atuar é o trabalho dela. Afastando-se juntos, eles decidem não perder mais tempo com o lixo enquanto o cara loiro fica ali tremendo de raiva. Sentindo-se completamente humilhado, o homem rico queima de raiva enquanto se pergunta como ela pôde escolher um perdedor em vez dele. Gritando a plenos pulmões, ele promete vingança até que uma mulher de cabelos rosa chamada Feng Jia se aproxima de repente. Identificada como a ex-namorada do personagem principal, a dama pede calmamente ao homem loiro que a leve de volta para casa. Em vez de sair imediatamente, o diretor sugere ir a um bar para beber, mas ela o rejeita imediatamente. Virando as costas para ele, ela diz que enviará o dinheiro da refeição e segue em direção ao seu veículo caro. Chamando o nome dela desesperadamente, o cara observa enquanto ela se afasta sem lhe dar um segundo olhar. Fechando a porta com um estrondo, a mulher o deixa sozinho no estacionamento, sentindo-se totalmente rejeitado e pequeno. Sozinho na rua, o homem loiro grita por seu amigo enquanto o carro se afasta na noite escura.
Cerrando o punho, o cara irritado reclama sobre como todos estão agindo de forma tão arrogante na frente dele. Caminhando pela ponte, a garota menciona que a pessoa anterior foi na verdade muito irritante de lidar. Olhando para as estrelas, o jovem diz que encontrar seu rival o ajudou a perceber algo importante. Curiosamente, a garota de cabelos prateados pergunta que tipo de coisa está passando pela mente dele agora. Já que ele de repente tem muito dinheiro, o herói estava se perguntando que tipo de negócio deveria começar. Levantando o punho em direção à lua, o protagonista declara que finalmente fez uma escolha final. Com um grito alto, ele anuncia seu plano de abrir uma empresa de jogos e destruir seu inimigo de vez. Mostrando preocupação, a garota o avisa que abrir um negócio é arriscado e que ele não deveria ser impulsivo. Sorrindo com confiança, o garoto diz a ela para não se preocupar e apenas esperar o show incrível começar. Mais tarde naquela noite, tudo está calmo no complexo residencial onde o personagem principal mora. Enquanto toma banho, o herói pensa sobre como ele continua trocando coisas do deserto por ouro. Embora as coisas estejam bem agora, ele se preocupa que ter riqueza demais possa atrair uma investigação secreta. Saindo da água, o garoto decide que precisa de um emprego de verdade para fazer todos os seus ganhos parecerem legais. Secando-se, o jovem musculoso é surpreendido de repente por um barulho alto vindo da porta. Sentado em sua mesa, o protagonista percebe que o mundo pós-apocalíptico ainda tem tecnologia incrível a oferecer. De acordo com sua fonte, apenas 10 anos se passaram desde o desastre, então o conhecimento ainda deve estar lá para ser pego. Enquanto exibe seus músculos, o jovem planeja encontrar especialistas de várias áreas para ajudá-lo a construir coisas. Contratar pessoas talentosas é na verdade muito barato, já que 15 pacotes de lanches picantes são suficientes para pagar seus salários. Olhando para o crescimento massivo de seu jogo, ele sente que usar tecnologia do futuro torna tudo fácil demais para ele. Voltando para a cidade moderna, vemos alguns prédios de apartamentos grandes onde o herói está hospedado por enquanto. Relaxando em uma cadeira, o cara recebe uma ligação sobre o registro de sua empresa estar quase pronto para aprovação. Sorrindo enquanto segura o telefone, ele agradece ao agente por fazer todo o trabalho duro enquanto ele permanece confortável. Com o lado comercial cuidado por outros, o mentor pode se concentrar em reunir mais funcionários para seu projeto. Ficando sério novamente, ele decide comprar comida antes de voltar para o deserto perigoso mais uma vez. Caminhando pela loja, o aventureiro pensa sobre como aquele lugar está 200 anos no futuro. Se alguém vir a data de fabricação na embalagem, isso pode causar muitos problemas naquele mundo futuro. As rodas do carrinho giram rápido enquanto o herói se move pelos corredores para encontrar o que precisa para a viagem. Aproximando-se do caixa, ele se prepara para pagar por seus suprimentos enquanto mantém um perfil baixo. Um caixa amigável cumprimenta o belo cliente enquanto pergunta se ele encontrou tudo o que procurava hoje. Começando suas compras, o protagonista pede 50 catis de porco porque precisa de muita carne. Por causa do pedido massivo, a senhora vendedora surta, já que é uma quantidade louca de comida. Meia hora depois, o garoto se sente satisfeito pois consegue obter tudo o que queria hoje. Empurrando um carrinho cheio, ele lista dezenas de batatas e milho enquanto caminha pelos corredores. Chegando em sua casa, ele carrega uma caixa gigante, embora pareça pesada demais para uma pessoa só. Soltando o pacote no chão, o jovem finalmente solta um suspiro profundo de alívio. Parado ali, ele pensa que o peso é fácil, mas mover as coisas para lá e para cá é bem irritante. Limpando suor, ele se pergunta como lidará com a alimentação de centenas de pessoas quando sua empresa crescer. De repente, seu dedo começa a brilhar muito intensamente e ele olha para sua mão com um rosto confuso. Da joia, um feixe de luz dourada dispara e aponta diretamente para o grande recipiente. Ao ver o clarão, o garoto se afasta enquanto a energia começa a envolver sua carga pesada. Olhando para o brilho, o herói percebe que algo especial pode estar acontecendo com seu equipamento. Fechando seus olhos, ele tenta se concentrar no estranho poder fluindo através do pequeno objeto. Dentro de um espaço digital, as caixas aparecem guardadas com segurança em uma dimensão de armazenamento mágica. Comemorando com um sorriso, ele confirma que os itens estão agora dentro do anel para facilitar o transporte. Gritando o comando alto, o jovem começa o teste enquanto sua boca permanece escancarada. De repente, um clarão brilhante aparece no meio da sala e uma caixa misteriosa surge.
Apontando seu punho para frente, o cara diz a palavra para fazer o objeto desaparecer instantaneamente. Sorrindo como um maníaco, ele percebe que seu anel é na verdade um espaço de armazenamento lendário. Sentindo-se extremamente feliz, o herói até beija seu dedo porque ele ama este novo poder. Comemorando a sorte incrível, nosso protagonista pensa que este serviço é perfeito para ele. Pronto para a aventura, ele levanta sua mão e grita que é hora de encarar o apocalipse. Transformando-se em luz, o garoto começa sua jornada através de dimensões para alcançar o outro mundo. Chegando ao destino, o teleportador pousa dentro de um prédio empoeirado cheio de lixo. Depois de chegar ao deserto, ele traz o item de volta para usar o que preparou antes. Parecendo sério, o viajante decide manter seu segredo escondido de todos os outros por enquanto. Pegando uma pequena sacola de comida, ele prepara um lanche para encontrar Lilu sem levantar suspeitas. Mostrando um pedaço do petisco saboroso, o líquido vermelho parece delicioso na ponta de um dedo. Experimentando a refeição, a garota bonita fecha seus olhos enquanto aproveita o sabor do presente. Juntando suas mãos, a enfermeira pede outro pacote já que ela amou o sabor. Parecendo bastante preocupada, a ruiva menciona como comida selada é um recurso muito precioso agora. Olhando para os lanches, ela percebe que economizar um pouco poderia ajudá-la a sobreviver por mais de 7 dias. De repente, um barulho alto a faz pular enquanto ela encara a frente com um olhar de puro choque em seu rosto. Sentindo-se nervosa, a garota pensa que trocar comida por ouro pode colocar seu amigo em grandes apuros com o grupo dele. Imaginando o pior, ela teme que a organização vá puni-lo por desperdiçar suprimentos tão valiosos de forma tão imprudente. Porque as coisas parecem ruins, a jovem acredita que foi apenas um sonho e sua alma quase deixa seu corpo. Inesperadamente, o protagonista entra na sala carregando 4 caixas de papelão gigantes em seus braços. Caminhando mais perto, o jovem pede ajuda para mover todas as coisas pesadas que ele acabou de trazer para dentro. Extremamente feliz com seu retorno, ela grita pelo seu chefe e pula em direção a ele com muita empolgação. Caixas voam para todos os lados enquanto vegetais frescos como milho e alface se espalham por todo o chão. Caindo bem em cima dele, a garota está super feliz que o cara realmente voltou como ele prometeu. Lágrimas começam a cair pelo seu rosto enquanto ela admite ter pensado que ele estava mentindo para ela sobre voltar ontem. Permanecendo no chão, a sobrevivente olha para ele enquanto chora porque estava com muito medo pela segurança dele. Soluçando alto, ela explica que comida é muito mais valiosa que ouro, então o grupo certamente ficará furioso. Colocando uma mão na cabeça dela, o garoto diz para ela ficar calma já que sua classificação na organização é muito alta. Consolando a garota sentada no chão, o protagonista explica que uma sacola de comida não significa nada e ele queria ouro. Vendo que ela entende, ele diz à ruiva para se apressar e ajudá-lo a recolher os itens espalhados. Enquanto eles recolhem as coisas, o garoto menciona que os itens rolaram por todo o lugar durante a bagunça. Olhando para a folha verde em suas mãos, a companheira grita em choque porque não consegue acreditar que estes são vegetais de verdade. Com olhos arregalados, a garota pergunta se o grupo secreto dele realmente cultiva sua própria comida fresca, já que isso parece impossível. Segurando outro repolho, o herói age casualmente e pergunta se uma simples planta realmente vale uma reação tão grande. Chorando, a guerreira explica que o solo está arruinado, então cultivar qualquer coisa comestível é basicamente um milagre agora. Tentando acalmá-la, o jovem diz que ela pode ficar com todos eles porque não é grande coisa para ele. A garota parece completamente atordoada enquanto pergunta se ele realmente pretende apenas dar tesouros tão valiosos. Abraçando a comida com força, a garota ruiva se sente sobrecarregada pela incrível bondade de seu novo chefe. Levantando-se, ela tenta devolver o presente e afirma que estes itens são caros demais até para ela aceitar. Chamando de uma ótima pessoa, a mulher insiste em receber apenas o pagamento que ganhou pelo trabalho que fizeram. Receber a carta de bom moço faz o protagonista se sentir sem jeito, já que ele não esperava um discurso tão sério. Organizando as caixas, ele sugere que refeições de verdade são muito melhores para a saúde dela do que apenas comer lanches aleatórios. Exibindo um pedaço de carne, o cara generoso diz a ela para apenas pedir se algum dia precisar de qualquer outra coisa no futuro. Segurando um pedaço de carne, o cara lembra a garota que a qualidade do serviço dela deve permanecer de primeira para ele ficar feliz.
Sorrindo brilhantemente, ela parece muito animada com a oferta enquanto parece bastante aliviada por ter um emprego estável agora. Mantendo-se erguido, o jovem explica o novo relacionamento profissional deles e diz a ela que ela será sua secretária pessoal. Inquieta com os dedos, a assistente acena em concordância enquanto se sente um pouco tímida com seu novo papel na equipe. Trazendo várias caixas de comida, o protagonista menciona que precisa da ajuda dela para encontrar mais pessoas para seu negócio em crescimento. Parecendo surpresa, a garota de cabelos ruivos pergunta que tipo de requisitos ele tem em mente para esses novos trabalhadores. Levantando um dedo, ele afirma que lealdade é a coisa mais importante, seguida por algumas habilidades especiais realmente únicas. Pensando por um momento, ela sugere ir à cidade próxima, já que existem mais de 10.000 sobreviventes morando lá. Curioso sobre a área, o homem pergunta como este distrito específico está realmente conectado à cidade principal ali perto. Sorrindo calorosamente, ela se prepara para explicar a história da região e como tudo é organizado por aqui. Mostrando um mapa, ela aponta que 12 pequenos assentamentos cercam o centro principal e são nomeados usando letras. Explicando melhor, a senhora diz que todos esses lugares dependem da cidade central para permanecerem vivos neste mundo cruel. Enquanto fala sobre troca de suprimentos, o chefe pergunta se existem programadores que possam criar videogames divertidos. Parecendo completamente perdida, a garota repete a palavra computador com uma cara engraçada, já que ela mal sabe o que é isso. Apontando para uma máquina velha, ela pergunta se ele está falando daquela sucata antiga dos velhos tempos antes de tudo mudar. Parecendo curioso, o jovem pergunta se alguém com essas habilidades específicas é realmente tão difícil de localizar hoje em dia. Coçando sua cabeça, a garota de cabelos ruivos explica que eles usavam tecnologia cerebral especial antes do grande desastre acontecer. De repente, lembrando de algo, ela menciona um diretor técnico no acampamento deles que sabe tudo sobre essa tecnologia. Segurando a mão dele, ela começa a correr rápido enquanto o arrasta junto para ir conhecer esta pessoa importante agora mesmo. Chocado com a força dela, o garoto grita que é perfeitamente capaz de caminhar com seus próprios pés sem qualquer ajuda. Eles passam pelas ruas empoeiradas do assentamento, onde prédios antigos e tanques de água preenchem a paisagem seca ali perto. Caminhando pela área, o cara pergunta por que ninguém parece trancar suas portas em um lugar com aparência tão perigosa como este. Parecendo séria, ela explica que todos são pobres, então não há nada que vale a pena roubar nessas casas de qualquer maneira. Ela acrescenta que a sobrevivência depende da unidade e qualquer um que roubar é expulso de cada acampamento para sempre como punição. Parados diante de uma grande estrutura de concreto, a dupla finalmente chega ao seu destino após uma curta caminhada pela cidade. Dizendo a ele que chegaram, a garota aponta para a sala onde o especialista fica a maior parte do tempo ultimamente. Dentro da sala escura, uma sombra estranha segura uma ferramenta afiada enquanto fala sobre pegar alguma comida fresca para o jantar de hoje. Um barulho alto ecoa pelo corredor enquanto a figura misteriosa atinge algo com muita força atrás da cortina. Fazendo uma cara de nojo, a jovem chama seu tio enquanto o protagonista fica parado ali parecendo confuso com tudo aquilo. Surgindo das sombras, um velho com aparência de louco com uma ferramenta manchada os recebe com um sorriso muito assustador no rosto. O velho com um monóculo promete compartilhar algumas pernas de animais depois que terminar de preparar o prêmio. Enquanto a garota ri alegremente, seu companheiro parece bastante enojado com a conversa estranha acontecendo. Deitado no chão está um rato cinza enorme que parece um monstro gigante comparado aos normais. Encarando a criatura, o jovem se pergunta se esta coisa é na verdade uma besta mutante do deserto. Sorrindo brilhantemente, a senhora de cabelos ruivos explica que esses roedores são a principal fonte de comida para todos. She introduces the group and tells the old scientist that her boys want to store him for a well-paid job. Olhando para suas mãos, o ancião parece hesitar enquanto pensa sobre a oferta misteriosa. Ajustando sua lente, o homem idoso pergunta se o jovem é apenas um golpista tentando enganá-lo. O protagonista explica que ele precisa especificamente de alguém com grande talento no campo da tecnologia cerebral. Mantendo-se erguido, ele oferece 30 catis de arroz e 10 catis de carne fresca todo santo mês como pagamento. Ouvindo sobre a comida rara, o doutor fica completamente chocado e seus olhos quase pulam para fora da cabeça. Sorrindo confiantemente, o chefe diz que pode até pagar uma parte do salário adiantado para provar que é legítimo.
Ambos encaram em descrença ao perceberem que este acordo é muito melhor do que qualquer coisa que esperavam. Levantando seus punhos, a garota promete entregar a comida imediatamente desde que o velho concorde em trabalhar. Rindo alto, o cientista segura as mãos do garoto e afirma ser o especialista mais inteligente em todo o distrito. Falando com o cientista, o jovem explica que seu plano não tem nada a ver com aqueles chips cerebrais sofisticados. Sorrindo para o ancião, o herói pergunta se ele sabe sobre aqueles antigos computadores pessoais do passado distante. Acenando com a mão, o garoto diz que ele na verdade precisa de uma pessoa que entenda aquela tecnologia antiga. Chocado com o pedido, o pesquisador repete a palavra computador enquanto parece que acabou de ver um fantasma. Virando-se, o velho explica que aquelas máquinas são básicas demais e não têm mais nenhum valor real. Com semblante sério, o líder diz ao profissional para apenas dizer se ele consegue dar conta do trabalho ou não. Pensando em conseguir comida, o cientista inteligente percebe que não pode recusar uma oferta tão boa. Inclinando-se, o especialista pergunta ao chefe qual parte específica daquela tecnologia antiga ele realmente precisa. Levantando um dedo, o protagonista diz que ser capaz de programar e criar novos softwares é o suficiente. Confuso, o especialista pergunta se ele não terá que fabricar manualmente aqueles chips de 0,4 nanômetros. Mostrando 2 dedos, o ancião pergunta se ele realmente não precisará projetar nenhum algoritmo de superinteligência. Fazendo uma pose, o pesquisador afirma que isso é totalmente fácil e que ele certamente pode fazer o trabalho. Sorrindo amplamente, o gênio diz que pode terminar toda a programação contanto que o hardware funcione bem. Imaginando o plano, o homem pergunta para que serve o software, já que não é compatível com cérebros modernos. Sorrindo para a câmera, o personagem principal diz ao velho para não se preocupar com esses detalhes por enquanto. O jovem dá um tapinha no ombro do velho cientista enquanto o ancião explica que um bom trabalhador nunca faz perguntas. Olhando satisfeito, o velho pergunta se há outras necessidades específicas para finalmente consertar o problema de hardware. Levantando a mão, o protagonista promete que comida nunca será um problema e que ele nem deve se preocupar com isso. Coçando a cabeça, o velho inteligente menciona que ter um cérebro Intel para assistência seria a melhor escolha. Ele explica que este cérebro pode ajudar a desenvolver códigos complexos para fazer o computador funcionar muito mais rápido mesmo com especificações baixas. Acenando em despedida, o grupo sai da sala enquanto a garota ruiva chama seu tio V enquanto eles se afastam. Caminhando pela cidade empoeirada, o herói se pergunta se um cérebro Intel é algo fácil de encontrar neste deserto. A garota menciona que o distrito D não tem nada, mas eles podem comprar um se viajarem para a cidade vizinha do Rato Cinzento. Parecendo totalmente chocado, o garoto pergunta se a comida que ele trouxe não foi suficiente porque esses cérebros devem ser super caros. Rindo da reação dele, ela explica que pode ser caro para eles, mas para ele seria como comprar doces. Sentindo-se aliviado, o viajante pergunta então se soros de aprimoramento também podem ser encontrados naquele mesmo local na cidade. Ela ressalta que apenas as versões básicas de nível 1 e nível 2 são vendidas lá, então ele precisaria ir para o leste por versões melhores. Ouvindo um novo nome pela primeira vez, o jovem pergunta sobre este grupo misterioso chamado Associação dos Médicos. Esta facção é na verdade um dos grupos mais fortes do deserto porque eles criam todas as poções de cura e soros. Inclinando a cabeça, a garota acha muito estranho que seu chefe não saiba algo tão básico sobre o mundo deles. Explicando sua situação, o jovem diz que seu grupo é autossuficiente, então ele não sabe quase nada do mundo exterior. Ele então pede à garota ruiva para visitar a Associação dos Médicos e comprar alguns soros especiais para a equipe. Enquanto se afasta, o protagonista diz que encontrará um computador para seu tio e deixará o resto das tarefas com ela. Parando de repente seus passos, o líder se vira porque precisa dar mais uma instrução importante. Ele diz a ela para abandonar os suprimentos se as coisas ficarem perigosas, já que a vida dela é muito mais importante do que um pouco de comida. Ouvir essas palavras gentis faz a garota ficar em silêncio enquanto olha para ele com uma expressão surpresa no rosto. Sentindo-se bastante tocada pela preocupação dele, a companheira apenas acena enquanto parece um pouco emocionada com a situação. Sob o céu laranja brilhante, o pôr do sol marca o fim do encontro enquanto eles se preparam para os próximos passos. A cena muda para uma sala muito limpa e moderna que parece um escritório confortável dentro de uma casa normal.
Reaparecendo do nada, o herói dá um suspiro de alívio por finalmente conseguir voltar para casa em segurança. Rindo alto, ele percebe que contratar especialistas no deserto é super barato em comparação com seu próprio mundo. Agarrando a maçaneta, o garoto abre a porta sentindo-se muito rico por causa dos preços baixos que encontrou. Cantando e dançando, o jovem comemora ser uma pessoa comum que encontrou uma maneira de ganhar muito dinheiro. Descansando no sofá, uma garota bonita verifica o celular enquanto se pergunta o que deve pedir para o jantar hoje à noite. Vendo-a ali, o viajante leva um susto enorme e um sangramento nasal porque não esperava encontrá-la em sua casa. De repente, a garota avista Shen Yang e grita o nome dele porque não esperava vê-lo em casa. Corando muito, ela agarra um travesseiro para se cobrir enquanto chama o cara de tarado por ficar olhando para ela. Parecendo irritada, ela pergunta por que ele está lá, já que o quarto dele estava totalmente vazio apenas alguns minutos atrás. Esfregando o nariz, ele mente sobre estar em casa o tempo todo e sugere que ela simplesmente se lembrou errado. Correndo rapidamente em direção à saída, ele promete comprar um bom jantar para ela hoje à noite porque precisa sair agora. Sem esperar por uma resposta, ele bate a porta e desaparece na rua com muita pressa. Fazendo bico no sofá, a garota resmunga sobre como todos os homens são apenas grandes porcos que nunca se comportam adequadamente. Parado do lado de fora, o personagem principal decide encontrar Shuya para comprar um computador novo, já que ela precisa de trabalho. Eventualmente, ele chega a uma loja de eletrônicos chique que tem um logotipo alienígena estranho logo acima da entrada. Dentro da loja, um homem assustador está incomodando a bela vendedora enquanto pede a ela um favor estranho. Sorrindo como um esquisito, o cliente diz que comprará todos os produtos amanhã se ela concordar com seus termos. Claramente irritada, Shuya afirma que eles apenas vendem computadores e não oferecem o tipo de serviço que ele quer. Vendo a situação estranha, o protagonista interrompe, chamando a garota para chamar sua atenção. Com um sorriso amigável, ele pergunta se ela pode vir por um segundo porque ele tem uma pergunta importante. Aliviada ao vê-lo, ela sussurra que estava prestes a perder a cabeça por causa daquele esquisitão por perto. Entrando na loja, o garoto de vermelho pergunta se o cliente anterior estava tentando pechinchar demais por um desconto. Parecendo irritada, ela explica que um cara comprando um computador barato de 8.000 yuan na verdade tentou convidá-la para sair. Na frente dele, a garota de cabelos prateados se pergunta se o protagonista veio ali apenas para zombar da má sorte dela. Como ele está começando sua própria empresa de jogos, o herói revela que precisa de uma máquina muito potente hoje. Dentro de sua mente, o jovem imagina as melhores peças como placas de vídeo gigantes e pentes de memória muito rápidos. Porque ele quer a melhor montagem, ele pede por uma 50,90 enquanto a atendente avisa sobre o preço enorme. Para justificar o custo, o desenvolvedor diz que precisa de uma máquina fera para testar os limites de seu novo software. Após concordar com a venda, a funcionária diz para ele esperar um momento enquanto ela vai buscar o equipamento. Perto dali, um cara loiro aleatório se gaba para si mesmo de que com certeza vai conquistar a garota bonita logo. Aproximando-se do protagonista, o estranho arrogante pergunta o que ele planeja comprar e qual é seu orçamento real. Enquanto aponta para uma tela, o personagem principal mostra uma configuração que vale mais de 103.000 yuan. Movido pelo choque, o homem rude não consegue acreditar que alguém gastaria uma fortuna tão grande em um único computador. Voltando com uma caixa grande, a atendente empurra um carrinho pesado enquanto anuncia que o pedido está finalmente pronto. Confirmando o preço de 103.000 yuan, a garota pergunta como o cliente deseja pagar. Assim que a transação é concluída, o herói paga o valor total enquanto o cara loiro observa de boca aberta. Com as mãos na cabeça, o cara loiro parece totalmente chocado porque pensa que o outro homem está falando sério. Piscando para ele, o cara da jaqueta vermelha pergunta se ele quer tomar uma bebida enquanto sorri casualmente. Desesperadamente, o cara loiro foge gritando que não há como ele fazer isso. Tudo muda conforme a cena muda para um lugar empoeirado chamado Cidade do Rato Cinzento, localizada no meio de um deserto. Caminhando por um beco sombrio, uma viajante com longos cabelos ruivos carrega uma mochila enorme passando por alguns bandidos perigosos. Sorrindo como um esquisito punk com moicano, pergunta à bela jovem se ela quer se divertir com eles. Sem nem olhar para trás, a ruiva diz que não está interessada e continua se movendo enquanto o cara careca a observa.
Sussurrando para seu amigo, o homem aponta para a bolsa enorme dela e diz que ela deve estar escondendo algo muito valioso lá dentro. Virando a cabeça com um olhar irritado, a garota diz aos punks para caírem fora antes que as coisas fiquem feias. Rapidamente ela alcança a arma futurista pendurada em seu cinto para mostrar a eles que está pronta para uma luta. Vendo a arma dela, o cara do moicano fica nervoso e faz uma careta porque não esperava que ela estivesse armada. Frustrado, o homem careca com um olho robótico percebe que eles podem ter escolhido o alvo errado desta vez. Ignorando o grupo, ela continua caminhando enquanto pensa em como esses caras são irritantes. Mantendo foco, a garota diz a si mesma para manter a calma e não mostrar fraqueza para aquelas hienas famintas. Finalmente a cena mostra um edifício conhecido como Oficina de Reparos do Deserto, que parece uma velha casa de madeira. Dentro de uma oficina empoeirada, a garota ruiva para diante do balcão e pede ao mecânico um dispositivo de cérebro inteligente. Ajustando seus óculos de proteção, o mecânico explica que o modelo básico custa 15 quilos de carne e os extras são caros. Soltando uma bolsa pesada no balcão, a dama decide comprar a versão simples, já que tem comida suficiente para pagar. Verificando o peso do pagamento, o trabalhador sorri ao ver que a qualidade da carne é na verdade muito boa. Deslizando um chip azul brilhante pela mesa de madeira, o comerciante entrega a tecnologia solicitada à viajante. Pegando o item valioso, a mulher cuidadosamente o coloca dentro de sua bolsa enquanto mantém um perfil baixo durante o negócio. Olhando atentamente para a garota, o cara pergunta se ela quer mais tesouros, já que parece ter muitas coisas para trocar. Virando as costas com um olhar sério, a lutadora rejeita a oferta e diz que nenhum outro item é necessário agora. Afastando-se do balcão, a sobrevivente ignora os lojistas enquanto o assistente pergunta se eles devem segui-la. Balançando a cabeça, o chefe diz que eles devem esquecer isso porque começar uma briga com ela seria problema demais. Striding pelas ruas da cidade em ruínas, a ruiva se move rapidamente entre os prédios antigos para evitar ser vista. Dando um suspiro de alívio, a andarilha para por um momento e pensa em como quase mostrou sua verdadeira identidade. Segurando sua bolsa com força, a garota sabe que a cidade inteira enlouqueceria se vissem o repolho fresco que ela está escondendo. Chegando a um prédio escondido, a guerreira olha ao redor e diz que finalmente alcançou o objetivo após sua longa viagem. Entrando na sala escura, a mulher é saudada por uma voz misteriosa que lhe dá as boas-vindas de volta ao esconderijo secreto. Descansando em sua cadeira, o cientista convida a visitante a explorar sua coleção e pegar qualquer item que ela queira. Analisando as garrafas brilhantes na prateleira, a garota ruiva percebe que são apenas líquidos fracos e os chama de básicos. Enquanto parece séria, a lutadora exige suprimentos de nível muito mais alto, pois precisa de algo mais poderoso do que estes brinquedos. Debochadamente, o homem de cabelos longos acena com a mão e diz que aqueles itens raros são caros demais para uma garotinha como ela. Tirando um repolho misterioso, a guerreira diz a ele para verificar isso primeiro enquanto apresenta o vegetal como pagamento. De repente, o lojista parece completamente chocado e se pergunta que tipo de tesouro incrível está vendo na mão dela. Movendo-se com uma velocidade incrível, o homem alto passa correndo pela guerreira enquanto cria um vento forte que balança seu cabelo comprido. Atrás dela, a lutadora vira a cabeça e percebe o quão rápido o estranho está se movendo pela oficina empoeirada. Segurando firmemente sua poderosa arma futurista, a garota se prepara para se defender contra qualquer ameaça potencial. Na direção do estranho, a dama aponta seu rifle enorme e exige saber o que ele está planejando fazer agora mesmo. Levantando calmamente as duas mãos, o visitante explica que não tem mais intenções e simplesmente quer falar sobre negócios. De repente, uma aura azul brilhante envolve seu corpo enquanto Elite pergunta se uma arma simples poderia machucar um guerreiro de nível 9. Por causa de seu medo, a ruiva se pergunta por que a Associação de Médicos enviaria um especialista tão forte para esta cidade. Enquanto sorri com confiança, o pesquisador diz que nada é impossível neste perigoso mundo de deserto. Estendendo a mão com curiosidade, o cara pergunta se pode dar uma olhada mais de perto no vegetal verde que ela está carregando. Depois de ficar em silêncio, o assistente observa o comportamento estranho deste misterioso homem de alto nível no jaleco branco. Segurando o repolho no alto, o ancião grita sobre o quão fresca e livre de radiação esta planta realmente é comparada às outras. Como uma figura sagrada, a comida é mostrada como um milagre enquanto o profissional reza diante do item verde brilhante.
Embora se sinta nervosa, a guerreira exige várias poções de valor igual para completar a troca. Parecendo sério, o lojista a avisa para não aumentar demais o preço, já que eles ainda devem fazer uma troca justa. De frente para o homem de cabelos grisalhos, a garota lembra que os vegetais são basicamente um tesouro neste mundo arruinado. Segurando a folha fresca, ele admite que o preço alto deste item vem puramente de quão raro é encontrá-lo agora. Sorrindo com um olhar ganancioso, o mercador diz que prefere não trabalhar com pessoas que só pensam em lucro fácil. Mantendo-se firme, a lutadora ruiva afirma que sua sinceridade é mais do que suficiente para fazer essa troca acontecer com sucesso. Satisfeito com a resposta, o homem aperta um grande botão vermelho no balcão enquanto um clique mecânico alto ecoa ao redor. Revelando seu próprio estoque secreto, o comerciante exibe várias ferramentas de alta tecnologia que brilham atrás de uma parede de vidro. Apresentando uma caixa cheia, ele explica que estas poções de aprimoramento vão do nível 1 até o nível 6. Apontando para uma agulha rosa, o especialista descreve um remédio especial que cura qualquer doença causada por radiação. Gabando-se de sua atração principal, ele mostra a mais recente armadura de fibra de carbono que veio direto da fonte. Babando de pura empolgação, a garota se pergunta se todos esses itens incríveis são realmente destinados a ela levar para casa. Empurrando-a para o lado de um jeito engraçado, o mercador diz que é claro que ela não vai levar tudo de graça hoje. Oferecendo apenas 2 caixas pequenas, o cara de óculos diz a ela que ela só pode ter esses itens específicos para a troca atual. Ficando muito irritada, a guerreira pergunta por que ele se deu ao trabalho de mostrar a armadura se não planejava entregá-la. Parecendo muito astuto, o profissional inteligente explica que estava apenas preparando o terreno para o segundo acordo futuro deles. Apertando o botão novamente, o homem fecha a vitrine enquanto uma sombra escura cobre seu rosto enquanto ele sorri para sua parceira. Sorrindo com superioridade, o médico misterioso diz que se a garota quiser a armadura poderosa, ela deve trazer ainda mais vegetais frescos. Parecendo totalmente chocada, a lutadora ruiva se pergunta como diabos esse homem sabia que ela ainda tinha mais comida escondida. Apontando o dedo, o especialista explica que um repolho tão perfeito claramente não é apenas um achado de sorte nas ruínas. Apoiando-se no balcão, o homem diz que qualquer grupo capaz de cultivar comida certamente produziria muito mais do que uma unidade. Sentindo-se nervosa, a garota mente afirma que por acaso encontrou o lanche dentro de algumas ruínas antigas antes do grande desastre. Sorrindo, o médico pergunta se ela realmente acha que um lugar antigo preservaria apenas um único repolho depois de todos esses anos. Virando-se, o cientista diz à visitante para se apressar e discutir o novo acordo comercial com o resto de sua equipe. Sentado confortavelmente, ele menciona que um conjunto de armadura é muito mais valioso para sobreviventes do que algumas simples folhas verdes. Olhando para frente com uma expressão séria, a guerreira simplesmente concorda com os termos e se prepara para sair da loja imediatamente. Acenando com a mão, a garota diz ao homem para manter o equipamento seguro porque ela voltará assim que puder. Descansando em uma cadeira, o médico reflete sobre seu exílio neste lixão após perder uma grande luta pelo poder no passado. Levantando a comida para o alto, pesquisador se sente com muita sorte por ter obtido itens tão preciosos e raros neste deserto. Voltando para o mundo moderno, a cena mostra um beco silencioso localizado logo atrás de um supermercado muito grande. Dirigindo para o estacionamento, um caminhão branco enorme chega para entregar uma quantidade imensa de suprimentos ao protagonista. Aproximando-se do jovem, o trabalhador pergunta onde eles devem descarregar as caixas pesadas de carne para o Sr. Shen agora mesmo. Apontando o dedo, o jovem orienta os trabalhadores a colocar as caixas pesadas bem no final do beco estreito. Descarregando a carga, os entregadores percebem que o cara acabou de gastar mais de 20.000 yuan em uma quantidade enorme de carne. Ignorando a situação estranha, o homem maior diz ao seu parceiro para parar de fazer perguntas e simplesmente focar em terminar o trabalho. Indo embora em seu grande caminhão, os trabalhadores gritam que ele deve chamá-los de volta sempre que precisar de mais suprimentos como este. Olhando para a montanha de caixas, o protagonista se sente sortudo porque esta área específica não tem câmeras para gravar seus movimentos. Levantando a mão, o viajante menciona que encontrar um lugar para esconder todos esses pacotes seria impossível sem seu segredo. De repente, o ar começa a vibrar enquanto uma estranha energia azul começa a envolver toda a pilha de comida no chão.
Sumindo no ar, a carga pesada desaparece completamente enquanto deixa a rua silenciosa, vazia e muda mais uma vez. Tocando seu anel, o jovem se preocupa que alguém possa eventualmente notá-lo deixando tantos itens em um lugar público. Sentindo-se ansioso, o garoto percebe que se as pessoas descobrirem seu segredo, elas nunca vão parar de cavar até descobrirem toda a verdade. Pensando em uma solução, o personagem principal decide que alugar um prédio de fábrica particular é a melhor jogada para seu negócio. Imaginando o futuro, ele planeja fazer parceria com um grande fabricante para que possa ter muitos tipos diferentes de comida para trocar mais tarde. Verificando um item, o herói confirma sua teoria de que seu espaço de armazenamento mantém tudo em um estado perfeito de estase congelada. Abrindo um lanche, o sobrevivente vê o vapor frio e percebe que a comida está tão fresca quanto no momento em que a comprou. Dentro da dimensão digital, as caixas ficam seguras enquanto ele pensa como nunca precisa se preocupar com seus suprimentos estragando. Comendo um picolé azul no beco, o jovem ouve seu telefone tocar com uma melodia alta. Atendendo a chamada com um grande sorriso, ele descobre que o registro de sua nova empresa de tecnologia finalmente está pronto. No meio da rua, o garoto grita que sua carreira oficial finalmente começou hoje. De volta ao apartamento, o herói anuncia seu retorno enquanto sua colega de quarto observa com curiosidade. Enquanto caminha para a sala, o cara encontra a garota que pergunta para onde ele estava correndo tão cedo. Desconfiada, a dama se pergunta se seu amigo realmente foi a uma entrevista de emprego para resolver seus problemas de dinheiro. Relaxando no sofá, o protagonista explica que começou um negócio e não precisa mais de um emprego normal. Inclinando-se para mais perto com um rosto chocado, a garota de cabelos prateados pede confirmação sobre ele ser um chefe agora. Através de seus óculos, a colega de quarto menciona que não é uma criança de 3 anos que acredita em mentiras aleatórias. Corando, muito jovem, afirma que a casa de sua família foi demolida e ele recebeu um pagamento enorme por isso. Apontando o dedo, a garota percebe que é por isso que ele gastou tanto dinheiro naquele jantar caro ontem à noite. Suspirando profundamente no sofá, a dama comenta sobre como seu amigo tem uma sorte incrível de conseguir esse dinheiro. Olhando para o teto, ela murmura que sua própria cidade natal sendo destruída não lhe renderia um único centavo. Como um sangramento nasal começa, o garoto tenta esconder sua reação enquanto ela pergunta sobre seu salário mensal atual. Apoiando a cabeça nas mãos, a garota reclama de ganhar apenas 5.000 porque os impostos levam tudo. Exaustas no sofá, a garota se pergunta quando o céu finalmente a deixará ficar rica da noite para o dia. Sorrindo para ela, o protagonista diz que ficar rico tão rápido não vai acontecer facilmente. De repente, o jovem a convida para trabalhar em sua nova empresa enquanto dá um sinal de positivo confiante. Como ela precisa de um emprego, o chefe promete pagar a ela o triplo de seu salário atual pelo cargo. Levantando a mão, o herói revela que o pagamento mensal será de exatamente 15.000 yuan. Por causa do número enorme, a jovem fica congelada, já que não consegue acreditar em seus próprios ouvidos. Após um cálculo rápido, a garota percebe que economizar 100.000 por ano é possível. Animada com o dinheiro, ela imagina comer otota e comprar bolsas de grife sempre que quiser. Notando a reação dela, o viajante pergunta se isso significa que ela finalmente está dizendo sim à sua oferta. Embora queira o dinheiro, a garota se preocupa que o negócio possa falhar depois de apenas alguns dias. Enquanto ajusta seus óculos, a dama inteligente diz que precisa avaliar a situação antes de decidir. Pegando uma caneta, a assistente se prepara para anotar cada detalhe sobre seu misterioso plano de negócios. Assim que eles estão sentados, o criador menciona um capital inicial de 1 milhão de yuan para seus jogos. Parecendo um pouco entediada, a colega de quarto afirma que a empresa parece muito pouco confiável e carece de tudo. Apontando os dedos, a mulher explica que todo projeto de jogo precisa de uma equipe técnica real e pesquisa. Sorrindo com confiança, o personagem principal diz que ter tecnologia avançada é a arma definitiva para seu novo negócio. Olhando para as tarefas, a colega de quarto menciona que eles ainda precisam de um prédio de escritórios enorme e alguns documentos legais para os jogos. Sentado no sofá, o herói vê sua amiga saindo e pergunta exatamente para onde ela está indo com tanta pressa. Parada junto à porta, a atriz se vira e diz que vai pedir demissão de seu emprego atual agora mesmo. Chorando lágrimas de alegria, o garoto se sente muito tocado porque sua parceira finalmente está tomando uma atitude real para ajudá-lo.
Enquanto relaxa sozinho, o protagonista ouve seu telefone tocar alto enquanto alguém tenta ligar para ele do nada. Pegando o dispositivo, ele cumprimenta quem ligou com um grande sorriso porque espera algumas boas notícias sobre seu projeto. De repente o clima muda e o jovem olha para baixo enquanto sua colega de quarto se aproxima por trás para verificar como ele está. Olhando com um rosto pálido, o herói parece totalmente chocado enquanto a garota pergunta se algo terrível aconteceu recentemente. Apertando os punhos nos joelhos, o sobrevivente explica que seu avô sempre lutou com sua saúde debilitada. Dentro de um hospital silencioso, a família chora porque o velho foi diagnosticado com uma doença terminal e muito perigosa. Olhando para a cama, o menino pensa em seu parente tendo apenas um mês de vida e quer visitá-lo agora mesmo. Colocando a mão em suas costas, a companheira diz a ele para se apressar e arrumar as malas para pegar o primeiro trem disponível. Empurrando-o em direção à porta, ela promete cuidar de todo o trabalho da empresa sozinha para que ele possa focar nas necessidades da família. Voltando-se com um olhar agradecido, o protagonista agradece a Dandan por ser uma amiga tão incrível durante este tempo difícil. Parecendo bastante surpresa, a garota com brincos de estrela olha para frente como se tivesse acabado de ver algo totalmente inesperado. Sorrindo para o amigo, ela diz que eles são colegas de quarto e não há razão para ser tão formal durante a conversa. Pegando sua mochila pesada, o jovem corre para a porta porque não pode deixar seu avô sofrer nem mais um minuto. Parado do lado de fora do prédio alto, o herói pensa que usar aquelas poções especiais do deserto é a única maneira de ajudar. Chegando à enorme estação ferroviária da capital imperial, o viajante vê muitas pessoas se movendo pelo saguão moderno. De repente, uma voz misteriosa chama o nome de Shen Yang enquanto uma garota com tranças loiras o observa por trás. Virando-se, ele vê uma estilosa garota loira chamada Lu Shura acenando com a mão com um sorriso muito brilhante e amigável. Aproximando-se de seu antigo colega de classe, a jovem menciona que faz 7 anos desde a última vez que se viram na escola. Assentindo com um sorriso, o protagonista confirma que também está voltando para a cidade de Vangai para sua próxima grande missão. Analisando o visor azul brilhante, os passageiros verificam os horários de partida de todos os trens de alta velocidade que saem hoje. Caminhando juntos em direção à plataforma, a dupla decide ter uma longa conversa enquanto viajam pelo país. Animadamente, a garota loira se oferece para encontrar um passageiro para trocar de lugar para que possam sentar um ao lado do outro na viagem. Mostrando seu bilhete, o viajante se sente um pouco sem jeito porque comprou um assento na classe executiva no último minuto. Parecendo um pouco decepcionada, a beldade percebe que eles não vão sentar juntos já que o bilhete dela é para uma classe inferior. Decidindo por um novo plano, o rapaz sugere que eles devem colocar o papo em dia mais tarde assim que o trem finalmente chegar ao destino. Sorrindo com confiança, o protagonista diz à amiga para não se preocupar, pois ele encontrará uma maneira de resolver o problema atual. Parecendo totalmente perdida, a garota loira coça a cabeça enquanto se pergunta o que exatamente ele planeja fazer sobre a situação. Caminhando em direção à estação, o herói diz à sua companheira para esperar um segundo enquanto ele cuida da papelada com a equipe. Entrando em pânico, em voz alta, a jovem pergunta para onde ele está indo porque ela não quer ser deixada sozinha no meio da multidão. Aproximando-se do balcão, o jovem pergunta à atendente se ainda há assentos disponíveis na seção da classe executiva. Sorrindo educadamente, a senhora explica que ele é atualmente o único que reservou um lugar naquela fileira específica de 4 assentos hoje. Sentindo-se generoso, o viajante se oferece para atualizar a passagem dela para que possam sentar juntos durante a longa viagem de volta à cidade deles. Transformando-se em uma versão fofa de si mesma, a garota parece super animada enquanto seus olhos brilham com pura alegria e espanto agora. Entregando o documento, o funcionário diz ao passageiro para guardar o bilhete com segurança enquanto eles se preparam para a partida. Pulando de felicidade, a garota loira abraça o amigo com força enquanto agradece por ele ser uma pessoa tão gentil e rica hoje. Corando profundamente, o protagonista se sente bastante nervoso porque a garota está parada perto demais dele neste lugar público. Olhando para o lado rapidamente, o herói envergonhado murmura que não foi nada enquanto tenta recuperar a calma após o abraço repentino. Sentada confortavelmente na cabine espaçosa, a assistente comenta o quanto isso é melhor em comparação aos assentos padrão. Curiosamente, ela pergunta por que ele decidiu retornar a Vangai tão de repente depois de trabalhar por tanto tempo na capital imperial.
Parecendo um pouco triste, o jovem explica que seu avô adoeceu e por isso ele precisa visitar sua família o mais rápido possível. Batendo em seu ombro, a garota diz que a tecnologia médica é ótima, então ele não deve se preocupar com a recuperação. Parecendo curioso, o jovem pergunta o que a traz até a capital imperial hoje. Sentindo-se um pouco tímida, a colega loira explica que veio buscar mais negócios para a fábrica de seu pai. Relembrando o passado, o herói pergunta se o pai dela ainda dirige aquela fábrica de processamento de alimentos de anos atrás. Parecendo triste, a garota admite que as marcas pequenas estão lutando porque todo mundo só compra de nomes famosos. Enquanto se inclina para trás, ela explica que eles estão perdendo dinheiro e mal conseguem pagar os salários dos trabalhadores. Sorrindo para si mesmo, o protagonista percebe que esta é a chance perfeita de encontrar um fornecedor estável de alimentos. Pensando em seu segredo, o rapaz sabe que este acordo ajudará sua colega e sua facção no deserto também. Tossindo levemente, o jovem diz a ela que pode realmente ser capaz de ajudar a família dela. Imaginando sobre a oferta, ela pergunta como ele pode ajudar enquanto ele menciona precisar de um contrato de alimentação de longo prazo. Seus olhos se arregalam quando ela pergunta se ele está falando sério, porque a notícia parece quase boa demais para ser verdade. Confirmando o acordo, ele diz que eles só precisam fazer uma inspeção no local primeiro e ela concorda imediatamente. Colocando a mão no queixo, a garota pergunta por que um recém-formado como ele precisa de um pedido de comida tão grande. Mentindo um pouco, o cara explica que abriu uma empresa e seus parceiros têm uma alta demanda por suprimentos. Pegando o telefone, a loira sugere que eles troquem informações de contato para que possam começar a trabalhar juntos. Olhando para seus telefones, os dois personagens trocam informações de contato enquanto mostram uma foto da garota. Fora do aeroporto, o jovem explica que deve visitar seu avô primeiro, então a inspeção terá que esperar alguns dias. Fechando a porta do táxi amarelo, o protagonista se prepara para partir enquanto o veículo liga o motor. Acenando tchau, a garota loira observa o carro se afastar enquanto ela fica sozinha na calçada com sua bagagem. Verificando sua tela, a moça cora enquanto se pergunta se encontrar seu antigo amigo novamente é na verdade um sinal do destino. De repente, um carro cinza para por perto e um homem chama o nome dela para chamar sua atenção pela janela. Porque sua carona finalmente chegou, a garota corre em direção ao veículo carregando sua mala rosa. Dentro do carro, a filha cumprimenta seu pai enquanto os dois se preparam para dirigir de volta para casa juntos. Enquanto dirige pela estrada, o homem pergunta como foram as reuniões de negócios importantes durante sua viagem à capital. Mostrando um sorriso misterioso, a loira menciona que tem boas e mais notícias para compartilhar sobre sua jornada. Embora pareça decepcionada, a viajante admite que não conseguiu encontrar um parceiro na capital imperial. Curioso sobre o resto da história, o pai pergunta qual é a parte positiva de sua atualização. Em vez de desistir, ela diz que conheceu um antigo colega de classe chamado Shen Yang que quer fazer um pedido enorme. Sentindo-se preocupado, o pai avisa sua filha para ser cuidadosa, já que um acordo tão perfeito parece um golpe. Chegando a um novo local, a câmera mostra o hospital do povo da cidade de Vangai sob um céu azul claro. Entrando no corredor, o jovem finalmente encontra seu pai, que parece bastante surpreso ao vê-lo em casa. Parecendo preocupado, o rapaz imediatamente pergunta sobre a saúde de seu avô enquanto espera por boas notícias. Colocando a mão em seu ombro, o homem mais velho diz que o idoso está apenas descansando depois de tomar um remédio. Por trás de seu rosto calmo, o protagonista tenta esconder sua frustração porque sabe que sua família está sofrendo. Em direção ao banheiro, o viajante caminha rapidamente para encontrar um lugar privado para seu plano secreto. Como precisa de privacidade, o herói fecha a porta e se prepara para outra viagem perigosa entre os mundos. Porque o tempo está se esgotando, o jovem percebe que deve agir rápido antes que as coisas piorem ainda mais. Para salvar sua família, ele declara que encontrar uma cura no deserto é agora sua missão mais importante. De repente, uma luz brilhante envolve seu corpo enquanto ele ativa o poder do Anel Misterioso. Desaparecendo no ar, o menino deixa o mundo moderno para trás enquanto a energia o leva através do espaço. Dentro da cidade em ruínas, o aventureiro se encontra de volta às ruas empoeiradas do distrito dos Ratos Cinzentos de. Enquanto caminha pelas favelas, o cara se pergunta se pode realmente confiar no tio Wei com uma tarefa tão grande.
Na entrada de uma casa enferrujada, o viajante chama por Lilu enquanto espera que ela o responda. Assim que a porta se abre, ele acidentalmente flagra sua amiga enquanto ela ainda está se vestindo no quarto. Entrando em pânico com um enorme sangramento nasal, o menino envergonhado grita para ela colocar alguma roupa imediatamente. Caminhando pelas portas de metal, a dupla sai do armazém enquanto se prepara para seu próximo grande passo juntos. Parecendo muito nervoso, o cara parece estar com uma pressa enorme e a garota pergunta o que ele está tentando encontrar tão rapidamente. Parando por um momento, o protagonista pergunta se a tecnologia médica ainda pode curar câncer terminal neste mundo em ruínas. Acenando em direção ao céu, ela explica que a radiação estava em toda parte, então a humanidade estaria morta sem uma boa medicina. Sentindo-se muito animado, o jovem cerra o punho enquanto pergunta sobre a real taxa de sucesso da cura. Abrindo bem os braços, a guerreira diz que as drogas eram 95% eficazes antes do mundo acabar há muito tempo. Sorrindo para si mesmo, o herói se sente aliviado porque sua teoria sobre a medicina do futuro estava totalmente correta desde o início. Aumentando o tom de voz, o menino pergunta se eles podem realmente comprar aquele remédio especial bem aqui nesta pequena cidade. Coçando a cabeça com um rosto preocupado, a ruiva admite que conseguir itens tão raros não é realmente tão simples. Olhando em choque total, o jovem grita porque ele realmente precisa dessa cura para seus planos secretos em casa. Adicionando mais informações, a moça menciona que a Associação de Médicos faz poções que podem tratar quase qualquer doença celular. Agarrando a mão dela, o protagonista diz para ela levá-lo àquele lugar imediatamente enquanto a garota tenta contê-lo. Afastando-se rápido, ele explica que obter aquela poção específica o mais rápido possível é sua prioridade máxima agora. Focando em seu cinto, vemos uma seringa misteriosa cheia de um líquido rosa que está pronta para o uso a qualquer momento. Mostrando um sorriso brilhante, a companheira revela que já trocou pelo remédio e o estende para seu chefe ver. Segurando uma seringa com líquido vermelho brilhante, o protagonista pergunta como ela conseguiu visitar a associação tão rapidamente. Enquanto balança a cabeça, a garota ruiva explica que trocou um único repolho para conseguir aquele suprimento raro para a equipe. Espantado, o herói não consegue acreditar que um simples vegetal foi suficiente para comprar uma poção de remédio tão poderosa. Movendo as mãos freneticamente, a guerreira esclarece que o pequeno frasco era na verdade apenas um bônus gratuito além do acordo. Enquanto agarra seu braço, a assistente diz ao seu chefe para segui-lo enquanto o conduz em direção a um canto escondido da sala. Do chão empoeirado, a garota pega uma maleta de metal pesada que parece conter algo muito importante dentro. Apresentando o conteúdo, ela revela um conjunto completo de itens de aprimoramento que vão do nível 1 até o nível 6. De repente, o garoto parece completamente atordoado enquanto soa porque o valor total deste tesouro é simplesmente insano. Porque ele parece tão sombrio, a companheira começa a chorar pois pensa que fez uma troca ruim com aquela planta verde. Loucamente, o estudante comemora porque neste mundo um preço de repolho significa que as coisas estão extremamente baratas. Percebendo sua sorte, o sobrevivente sabe que essencialmente desbloqueou uma fonte de poder ilimitado graças à sua comida. Parecendo nervosa, a lutadora ruiva pergunta se o acordo foi terrível porque ele permaneceu em silêncio por muito tempo. Dentro da maleta, 6 frascos brilhantes cintilam com cores diferentes pois representam o auge da tecnologia do deserto. Batendo a mão na caixa de metal, o jovem respira fundo para acalmar seu coração após ver o prêmio. Alegremente, o líder diz à sua amiga que esta é a melhor pechincha de sua vida e que ela fez um trabalho perfeito. Girando a garota, o herói grita que eles finalmente ganharam na loteria graças à incrível sorte dela. Sentindo-se bastante tímida, a garota ruiva sorri enquanto diz que está feliz por ser útil ao seu chefe poderoso. Enquanto está sentado na cama, o jovem diz a ela para manter esse preço porque o distribuidor quer negociar mais. Tocando o queixo, o protagonista pede mais detalhes sobre a situação de seu potencial novo parceiro. A luz solar brilhante cobre a cidade em ruínas enquanto os dois continuam sua reunião secreta dentro da sala escura. Olhando para fora para os prédios empoeirados, vemos como o mundo ainda está lutando sob o calor intenso. Após ouvir o relatório, o garoto entende que o homem é na verdade um humano aprimorado de nível 9. Temendo o perigo, a guerreira sugere encontrar outra pessoa para negociar se o risco parecer alto demais agora. Sorrindo com absoluta certeza, o líder afirma que o cara novo parece um parceiro perfeito para os negócios deles.
Cerrando os punhos, a assistente pergunta o motivo por trás de sua decisão repentina de confiar em um total estranho. Cruzando os braços, o mestre da casa explica que o homem tem 3 pontos fortes específicos que eles realmente precisam. Levantando um dedo, o herói menciona que um humano de nível 9 tem melhor acesso a armaduras biológicas de alto nível. Olhando para a cidade, ele explica que o novo parceiro quer lutar para voltar ao centro do poder muito em breve. Mostrando 2 dedos, o empresário diz que isso significa que o cara precisará de ainda mais suprimentos por um tempo muito longo. Arregalando os olhos, a garota admite que ele está certo e pergunta sobre o motivo final para escolher este caminho. Mostrando 3 dedos, o protagonista diz que o terceiro motivo é simples porque o lojista é na verdade um homem inteligente. Parecendo totalmente tonta, a garota ruiva luta para entender o plano complexo que seu chefe acabou de explicar. Apontando o dedo, o jovem nota que o mercador sabia que ela não estava no comando, mas ainda assim não tentou forçar uma troca. Colocando as mãos dentro dos bolsos, o herói permanece calmo enquanto exibe seu traje casual no meio da sala. De repente, corando muito, a companheira tem um sangramento nasal porque está sobrecarregada pelo carisma do belo líder. Sorrindo gentilmente, o guerreiro diz à sua assistente para não desanimar, já que ela na verdade desempenhou sua tarefa muito bem. Caminhando com confiança, suas botas de couro escuro batem no chão empoeirado enquanto a garota se prepara para seguir seu chefe para fora. Chorando de alegria, a ruiva agradece ao seu superior enquanto se sente muito sortuda por trabalhar para uma pessoa tão gentil e poderosa. Agarrando a alça de uma maleta de metal pesada, o protagonista se prepara para carregar seus tesouros recém-adquiridos para casa. Acenando em despedida, o viajante diz que levará o remédio e voltará amanhã para discutir o restante de seus planos secretos. Entrando em pânico, de repente a garota grita para seu chefe parar porque ele não pode usar um novo soro exatamente neste momento. Virando-se com uma expressão confusa, o jovem pergunta o motivo por trás de seu surto repentino de preocupação. Ficando séria, a assistente explica que há um intervalo de tempo necessário entre cada nível do remédio de aprimoramento. Enquanto mostra um gráfico, ela menciona que 3 dias são necessários para o primeiro passo e 7 dias para o próximo nível. Parecendo pensativo, o garoto se pergunta se usar o poder cedo demais causaria alguns efeitos colaterais perigosos em seu corpo saudável. Apontando o dedo, a garota avisa que ele deve esperar seu corpo absorver totalmente o poder antes de tomar mais. Continuando sua palestra, ela explica que o corpo dele pode realmente entrar em colapso se ele tentar apressar o próximo nível. Levando um choque enorme, o jovem grita de surpresa enquanto efeitos de raios aparecem ao redor de seu rosto. Parecendo confuso, o herói pergunta como saberá quando o momento for certo e a garota diz que ele apenas sentirá. Acenando com a mão, o viajante se despede enquanto a ruiva o chama de chefe e promete vê-lo amanhã de manhã. Voltando ao presente, vemos o prédio massivo do Hospital do Povo localizado no meio da cidade. Aparecendo do nada, o protagonista senta no chão enquanto abraça sua maleta pesada com muita força. Sorrindo de alegria, o garoto pensa que sua viagem foi muito melhor do que o esperado, já que o deserto é como uma mina de ouro. Segurando uma seringa rosa, o herói se sente confiante de que este remédio de cura especial salvará seu avô doente agora. Do lado de fora, o sol brilha intensamente sobre a entrada do hospital enquanto muitas pessoas caminham pelo centro médico movimentado. Caminhando pelo corredor, um médico sério dá alguns conselhos médicos enquanto fala com um homem de suéter marrom. Virando-se, a bela médica pede ao Sr. Shen que considere a situação com muito cuidado antes de tomar uma decisão. Parecendo bastante preocupado, o homem mais velho suspira e diz que precisa de mais um pouco de tempo para pensar sobre essa decisão difícil. Passando a passos largos por eles, o protagonista entra em cena enquanto se dirige ao quarto onde seu parente está hospedado. Notando a mulher, o jovem se pergunta se aquela senhora elegante é na verdade a pessoa encarregada de seu avô. Caminhando pelo corredor do hospital, o filho pergunta ao pai o que o médico lhe disse durante a reunião privada. Parecendo muito triste, o homem mais velho explica que o especialista sugeriu transferir o avô para cuidados paliativos em breve. Enquanto se sente completamente perdido, o protagonista pergunta o que esse termo realmente significa porque ele não entende a situação. Dentro do quarto silencioso, o idoso jaz na cama enquanto o foco do tratamento muda para tornar seus dias finais um pouco mais confortáveis. Reagindo com choque total, o herói grita que isso é exatamente como dizer ao pobre velho para ir para casa e esperar pela morte.